Convido agora a doutora Isabela, da Andréa Meira. Olá, pessoal. Eu me chamo Júlia Guimarães, eu tenho 30 anos e eu convivo com a epilepsia desde os meus 9 anos de idade. Atualmente sou professora de balé infantil, sou bailarina, coreógrafa, intérprete e também trabalho com artesanato. Falando sobre a epilepsia e a questão da saúde mental, hoje em dia é algo que me afeta muito, muito. E, infelizmente, a minha mãe não foi instruída quando eu recebi o diagnóstico com relação a isso, em que momento essa questão da depressão, ansiedade poderia chegar na minha vida. E depois de muito tempo de terapia, eu descobri que sempre esteve e agora eu estou tratando, mas é uma situação muito delicada, onde muitas das vezes eu não consigo lidar com as minhas crises de ansiedade, nem lidar com as crises depressivas que, infelizmente, o diagnóstico aconteceu. Mas, com relação à epilepsia, eu posso dizer que o maior gatilho para esse diagnóstico de depressão atualmente foi um preconceito muito forte que eu sofri com uma amiga de longa data de amizade, que eu não esperava, e aí me virou uma chave na cabeça, onde eu lembrei de outros vários gatilhos da infância, de adolescência, de outros tantos relacionamentos que eu normalizei, situações que não eram para eu ter normalizado. E com relação ao esquecimento, questões de memória, hoje eu com 30 anos fui me inscrever para um vestibular que precisava da minha nota do ensino médio, ensino fundamental, e quando eu peguei as minhas notas eu fiquei surpresa, porque minhas notas eram extremamente baixas, e eu me recordei em terapia que eu não conseguia prestar atenção nas coisas, que eu tinha desligamentos no decorrer das aulas, e eu fui descobrir agora que isso era crise de ausência e que também eram falhas de memória muito fortes que eu tinha. E hoje tem refletido muito na minha questão de estudos com a dança, mesmo tendo uma memória corporal assim muito eficaz, que é uma coisa que eu trabalho muito, mas enquanto eu estou dando aula também, às vezes eu tenho essas falhas de memória, e é uma situação muito delicada. Eu vivo bem com isso hoje. Eu gostaria de estar muito melhor, mas hoje eu não estou num dos melhores momentos da minha vida. Mas o que eu quero deixar para os pais, para as pessoas com epilepsia que vão ver esse vídeo, para o pessoal da Liga Brasileira de Epilepsia, para todas as pessoas que estão nesse meio, médicos principalmente, olhem para as mães com mais responsabilidade. Tem muitas mães que elas não sabem o que está acontecendo e elas precisam de um cuidado e de coisas assertivas, coisas diretas, falando, olha, vai acontecer isso com a sua filha daqui a um tempo, pode ser que aconteça isso, porque na falha dessas informações, muitas coisas falharam na minha vida. Muitas coisas falharam na vida da minha família, na vida da minha mãe principalmente. Então eu gostaria que vocês olhassem com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de humanidade para nós e principalmente para os nossos familiares, tá bom? Eu sou muito grata à Associação Brasileira de Epilepsia, a Fernanda, a Maria Alice, que elas me acolheram com muito amor, com muito carinho desde sempre. Todos os profissionais que eu passei, apesar de algumas falhas de comunicação, de assuntos extremamente importantes, eu sou muito grata a todos eles na minha vida. As minhas crises de epilepsia generalizada são controladas hoje. Eu tomo o Depaquene somente, de manhã e de tarde, graças a Deus. Não preciso de outra medicação. E vou estar tomando um antidepressivo no momento, mas isso é de menos para mim. E galera que tem epilepsia, força. A gente não tá sozinho, não. Nós temos uns aos outros. Não desistam dos sonhos de vocês. Pausas são necessárias, mas desistir, não. Tá bom? Um beijo para todos. Muito obrigada. E é isso, gente. Muita luz nos caminhos de todos e Deus abençoe. E a fé. Tenham fé no que vocês acreditam. Nunca se esqueçam disso. A fé é a nossa base, é a nossa instrução para sobreviver nesses dias. Eu creio muito em Deus, então boa parte do que eu acredito que me sustenta, além da dança, principalmente Deus. Então se agarrem na fé de vocês e vão viver. Por favor, não deixem de viver. Por favor. Às vezes a gente fica abatido,
Ficar muito abatido, sim, por causa da epilepsia. Não vou mentir, porque eu fico muito até hoje. Mas a gente não pode deixar de viver. Um beijo para todos. Sou a Adriele, falo de Blumenau, sou embaixadora por Santa Catarina pela ABE. Vou contar um pouquinho da minha história com a epilepsia, né? Convivo com a doença há 30 anos, hoje eu tenho 39 anos e desde os 9 anos eu tive o diagnóstico, comecei a ter crises convulsivas e fui diagnosticada com epilepsia. Vou falar um pouquinho de como que é o meu dia a dia, falando mentalmente, né, tratando do assunto psicológico. Então, quando eu era criança, foi muito difícil conviver, né, com essa doença e também entender ela. Então, quando se trata de algo que ainda você não tem total conhecimento, que você ainda tem dúvidas e que você está se adaptando, porque eu tive que me adaptar com a epilepsia na minha vida, foi pega de uma forma difícil, porque eu tinha 9 anos, eu era criança ainda, e eu não sabia lidar com o meu psicológico, não sabia lidar com a doença, então foi bem complicado. Eu tive vários episódios de síndrome do pânico, eu tive também ansiedade e depressão. Por um bom tempo eu não conseguia ficar em lugares fechados com muitas pessoas, que eu tinha a sensação de que eu ia a todo momento ter uma crise convulsiva e que as pessoas iam ter medo de mim e que elas não iam saber cuidar de mim. Mas com o tempo eu fui fazendo um tratamento, fui trabalhando essa parte psicológica. É muito importante a gente se conhecer, né, ter o autocontrole. Hoje, com 39 anos, eu consigo entender melhor a epilepsia. Digamos que eu tenho um certo aceito da doença, mas eu posso dizer que até os meus 30 anos foi bem difícil, porque eu não me aceitava, e isso gerava muitas dúvidas de como seria a minha vida na sociedade, com as pessoas, até em virtude do preconceito, porque quando você tem um diagnóstico, as pessoas começam a te olhar de uma outra forma, começam a gerar preconceito, começam a gerar uma certa desconfiança de como que você vai lidar com certas situações, né? E na saúde mental eu acho que é um pouquinho mais difícil, porque você tem que se entender para poder lidar com a doença. Então, eu tive momentos de depressão, de não querer sair de casa e não querer ver pessoas, medo também da aceitação, medo até mesmo dos familiares, que isso acontece bastante, né? Em virtude de quando você tem um diagnóstico, até mesmo se a família não está preparada, né? O psicológico também afeta a família. Então, graças a Deus, eu tive um apoio familiar muito bom, eu tive uma aceitação muito boa dentro da minha família, mas eu sei que isso não é a realidade de todos, e eu acho que é muito importante a pessoa com epilepsia saber lidar com isso, até mesmo para não ter frustrações, né? Hoje, o meu medo, eu costumo dizer que eu já passei por vários medos e consegui, digamos que, enfrentar, né? Meu medo hoje, eu acho que o meu psicológico hoje mexe um pouquinho em virtude da velhice. Eu tenho muita preocupação e às vezes me paro pensando como que vai ser a minha velhice, porque hoje minhas crises convulsivas elas estão de certa forma controladas, mas esse tema é um tema que ainda me assusta um pouco, porque eu não sei como vai ser, se eu vou ter mais convulsões, se eu vou ter menos, se eu vou ficar melhor, se eu vou piorar. Então, isso é um tema que ainda psicologicamente mexe bastante comigo e que eu ainda preciso saber lidar com ele e aprender a desenvolver da melhor forma para que eu chegue à velhice bem de saúde também. Mas eu posso dizer que 2 palavras que me ajudaram muito, psicologicamente falando, foi o autocontrole e o autoconhecimento. A partir do momento que a gente consegue se conhecer e consegue ter o controle dos sentimentos, das emoções, né? Psicologicamente falando, eu acho que a gente consegue estar lidando melhor com a epilepsia. Então, eu acho que essas 2 palavrinhas são 2 palavrinhas chaves para o meu dia a dia se tornar mais leve e para que eu tenha o meu psicológico também bem desenvolvido e saudável. Bom, seria isso. Agradeço a oportunidade e espero que eu tenha ajudado um pouquinho falando sobre como eu me sinto, como foi para mim e como ainda vai ser. Que no caso ainda, o meu medo ainda seria mesmo a velhice. Gostaria de estar trabalhando melhor isso e
Estou em busca de explicações e de conhecimento mesmo. A gente poderia acho que ficar aqui a manhã inteira falando, né, sobre esse vídeo, assim, acho que emocionou a todo mundo, né? E aí, assim, eu acho que algumas coisas eu vou pontuar que são interessantes em relação a isso. Primeiro, ela fala da depressão, da ansiedade, né? E a gente precisa entender que depressão e ansiedade podem fazer parte da epilepsia. Eu acho que fica pouco claro, né, quando a gente conversa, talvez isso o médico também não consegue se colocar. Eu acho que ela colocou algumas questões ali que a gente precisa repensar, né? Quando ela fala faltou humanidade, aquilo ali me deu uma dor no peito, assim, que, enfim. Primeiro que a epilepsia ela é uma parte, né? As crises são uma parte dessa doença, que é uma doença que tem várias causas e tem vários sintomas, e que a metade quase das pessoas que têm epilepsia elas vão poder ter, por exemplo, um quadro depressivo. Mas é real que quando, na maioria das vezes, o paciente chega no consultório médico, ele vai com a queixa que é o que mais impacta, que é a queixa das crises. A gente precisa entender que não necessariamente aquilo ali é o que vai impactar para toda a vida a pessoa, né? Então, às vezes, é o caso dela mesma. Eu estou controlada, mas é a depressão, é a ansiedade, que, no momento, fez ela ter uma pausa, né? E ela estava bem emotiva. Então, a gente precisa primeiro entender depressão e ansiedade, esses sintomas emocionais, eles podem fazer parte da epilepsia. Então, isso é importante a pessoa com epilepsia saber disso, porque ela precisa colocar isso para o médico. E é importante colocar isso para o médico por diversas questões. Primeiro, para poder ser tratado. Segundo, porque existem medicamentos que podem piorar esse estado. E se você não coloca isso, o médico também às vezes não investiga, você pode estar contribuindo para agravar mais ainda o teu caso. E, ao contrário, podem ter medicamentos que podem ajudar nisso. Então, ter essa conversa e essa compreensão e esse discernimento é importante para a melhoria da qualidade de vida, né? A gente tem os estudos que mostram que, muitas vezes, o controle de crise não é o que tem mais impacto na qualidade de vida, mas efeitos adversos das medicações. E o quadro depressivo é o que pode, de repente, ter mais impacto na qualidade de vida. Então, não desvalorizar esse quadro psiquiátrico, psíquico. E aí a gente entra aqui numa outra questão, que é a banalização, ou não diria banalização, mas a vergonha da pessoa dizer que tem um quadro psiquiátrico, né? As pessoas escondem que tem depressão, as pessoas têm medo de dizer, não é, né? O paciente às vezes fala assim, olha, a minha mãe diz que eu tenho preguiça, eu não tenho depressão porque eu não consigo levantar de manhã para trabalhar, ou porque eu não quero sair para ir nas festas com os meus colegas. Ela diz que eu sou preguiçosa. E aí, quando eu digo que não dá, eu não consigo, eu não tenho ânimo, não tenho drive para levantar e para ir, para fazer as coisas, ela banaliza. Vai lavar uma roupa, né? Vai arrumar uma casa, que você levanta, que você melhora e segue a vida, né? Então, aqui a pessoa encontra dois preconceitos, né? O preconceito da epilepsia e o preconceito da doença mental, que a gente precisa combater. Então, a gente precisa combater as crises, mas a gente precisa... Acho que a Dani falou assim, muito bem essa coisa da psicoeducação, né? E o médico, às vezes, está focado muito em... assim, é o que a gente aprende mais na escola, na faculdade mesmo, né? A focar muito na doença, no sintoma, e esquecer o contexto, né? O contexto que aquela pessoa está inserida, né? Acho que o Silvado também falou muito bem dessa questão. O médico, como é que o médico não sabe no que aquela pessoa trabalha? Aquilo ali é fundamental para entender como ela funciona, o que impacta, que horas que é o melhor horário para ela tomar o remédio, né? Se a pessoa trabalha de manhã e ela toma um remédio que dá mais sono, ela não pode tomar aquele remédio de manhã, ela tem que tomar um remédio mais à noite, se ela pode, se é um remédio que você toma uma vez ao dia só. Então, essas questões de conversar e de troca, né, são fundamentais. Existem alguns
questionários muito simples e muito rápidos que se pode fazer na consulta, né, que se o paciente às vezes tem dificuldade de falar, o médico também pode chegar né, e avaliar. E é interessante porque eu faço esses questionários quando eu estou no consultório e, principalmente para ansiedade, eles falam assim, você é ansioso? Não sou ansioso, tenho ansiedade. Então, tu faz esse questionário aqui, meia dúzia de perguntas. Aí que você olha assim, não, você não é ansioso, não é, você é super ansioso, não é pouco ansioso, né? Então, vamos tratar a ansiedade, porque às vezes a tua queixa ali, né, de desconforto, né, é muito mais relacionada a isso do que relacionado propriamente dito às crises. E outra coisa que ela colocou, e assim, só para não me estender muito, eu tenho só um minuto, foi a questão da memória, né? E tá aí, a memória ela pode ser consequência da epilepsia, mas ela também pode ser consequência da dificuldade da memória, dos medicamentos e da doença mental, da depressão, da ansiedade e de outras comorbidades que a epilepsia podem causar. Então, entender que a epilepsia não é só crise epilética faz com que a pessoa consiga compreender que as outras coisas que ela está sentindo também fazem parte da doença que ela tem. E aí isso é interessante porque tira um pouco a culpa. Porque a gente fica assim, fica culpado, assim, poxa vida, por que eu sinto isso? Está todo mundo trabalhando, saindo, o dia está lindo, podia estar na praia, podia estar fazendo alguma coisa, eu estou em casa, sem ter vontade de fazer as coisas. E aí você fica meio que se obrigando, não, eu tenho que sair, porque está todo mundo saindo. Aí vem um negócio que aí eu olhei no Instagram, está todo mundo na praia. Aí me dá mais depressão, né? Falo assim, putz, o que eu estou fazendo em casa? Está todo mundo fazendo, né? Saindo, aproveitando a vida. E aí você se sente culpado. Agora eu também não estou aproveitando a minha vida, porque agora eu tenho epilepsia, mas estou controlada das crises, podia estar fazendo alguma coisa interessante, não tenho vontade de fazer coisa interessante, está todo mundo fazendo, e aí a sociedade cobra que eu também saia para fazer as coisas que eu não estou com vontade. Isso dá um nó, né? Então, entender isso, assim, entender que não é culpa, né? Entender que isso tem tratamento, que isso precisa ser colocado, né? Que isso faz parte do contexto, é importante. Né? Eu acho que assim, acho que eu poderia ficar falando 1000 coisas mais desse vídeo. O preconceito. Eu acho que o preconceito é uma coisa também muito complicada. Né? E aí você vê que ela colocou uma coisa legal, assim, legal, não é legal, obviamente não é legal, mas que ela achava normal algumas situações e que depois, quando ela, né, ficou mais velha, porque você vê uma pessoa bem assim, articulada, que pensa muito, ela percebeu que não é legal. Né? Não foi legal o que falaram com ela, não foi legal o que fizeram. E é isso, às vezes a gente tem preconceito dentro de casa, a gente tem preconceito na escola, né, no trabalho, mas eu acho que o preconceito pior é dentro da família. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que tem um preconceito que é ainda pior, e que esse vocês têm capacidade de melhorar, que é o preconceito interno. Porque não é poucas vezes que eu falo assim, olha, vamos conversar sobre o teu diagnóstico. Alguém já contou o que você tem? Não, falou que eu tenho crise. A pessoa disse que você tem epilepsia? Não fala essa doença. Como assim? Se eu falasse que você tem hipertensão, você ia sair correndo daqui? Então, vamos lá, vamos combinar. Eu entendo que isso tem todo um preconceito histórico, enfim, que é difícil, mas você não pode ter preconceito contra você mesmo, porque daí você está dando arma para todo mundo. Então, até hoje eu tenho pacientes que falam assim, olha, eu não consigo aceitar que eu tenho essa doença. Eu falei, mas não é possível, gente. Se você tem diabetes, você consegue aceitar que tem diabetes? E, às vezes, é uma doença muito mais complicada no sentido do dia a dia, porque você tem que controlar o tempo inteiro o que você está comendo. Mas você consegue chegar numa festa e falar, olha, eu não posso comer isso, você para, eu vou comer um doce diet porque eu tenho diabetes. E a pessoa não fala, pelo amor de Deus, não me conta que eu tenho essa doença. Então, você não pode chegar e falar assim, pelo amor de Deus, eu não aceito que eu tenho essa doença. Até porque você aceitar ou não aceitar não faz diferença, ela está ali. Ela não, né? Então, mais fácil você aceitar ou entender que ela é parte do que você tem, mas que ela não... Eu acho que tinha até uma frase de alguém que agora já do Instagram fala assim, a epilepsia não me define. É isso, né? A epilepsia é uma parte da tua vida, mas você não é epilepsia. Você é uma pessoa que tem várias coisas e epilepsia.
Então, eu acho que o primeiro preconceito que a pessoa tem que combater é o seu preconceito. E aí depois a gente consegue lutar contra o preconceito da sociedade, que é enorme, né? Bom, eu acho que era isso. Obrigada.